Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, gota do Evangelho no lar, a visita de Jesus à nossa casa. Nós vamos fazer o nosso culto do Evangelho aqui e você faz com a gente. Por quê? Tem muita gente que professa a fé espírita sozinho em casa, tem gente que tem uma certa dificuldade de ler e explicar, ler em voz alta, né, não está acostumado ou tem vergonha, enfim. Tem alguma coisa que fala, não gosto muito. Então usa o nosso evangelho. Famílias se reúnem, colocam na televisão, no YouTube, e aí assistem, fazem o evangelho conosco, se colocam como instrumento para a fluidificação da água. Então esse é o nosso objetivo do evangelho no lar, que literalmente, de verdade, é a visita de Jesus à nossa casa. É muito importante o evangelho. Então selecione um dia na semana, um dia e horário específicos, para que seja sempre o mesmo, e aí a sua casa vai ser uma embaixada da colônia espiritual que você faz parte. Isso é muito importante que aconteça, tá bom? Então vamos lá, nós vamos fazer o circuito completo, prece inicial, depois nós vamos para uma leitura edificante. A gente está usando o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu, foi a dona Elaine que fez as escolhas, né, que fez a abertura aleatória. Na experiência diária, caiu na experiência diária, com uma passagem de Jesus por João. E no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que a gente vai ler na sequência, a gente lê e explica, capítulo 26, dai gratuitamente, falando sobre a mediunidade que deve ser gratuita, e é nesse ponto que a gente vai trabalhar também, explicando inclusive o que seria esse gratuito, que às vezes a gente acha que é só por dinheiro, que a gente é pago e não é, né? A gente vai falar sobre isso também. Depois a gente vai fazer a oração final, já nos colocando como instrumentos para a fluidificação da água, certo? Você faz aí na sua casa, eu faço aqui, a gente faz juntos. É isso, tá bom? Toda quarta-feira a gente libera o vídeo e você pode fazer no dia que você quiser. Enfim, tem acho que 60 evangelhos lá, se você está vendo a gente pela primeira vez, tem 60 evangelhos lá, dá para você escolher aleatoriamente também se você quiser, tá bom? Vamos lá. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. Como que a gente faz isso? Pensando no rosto dele, como a gente acha que ele é, não precisa se importar com isso. Como você acha que é Jesus, mentaliza que seu guia espiritual, ou anjo da guarda, enfim, vai fazer a ligação, a conexão, né, entre você e Jesus, evidentemente. Então, elevemos o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores amigos que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, o Dr. Agripino, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento até o Senhor, Mestre querido, para começar agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecendo também por tudo de ruim que não aconteceu na última semana e, claro, agradecendo também por tudo de ruim que nos aconteceu na última semana, porque já foi, já passou, já vencemos, já é superado, já são águas passadas. E por isso, muito, muito, muito obrigado mesmo. Obrigado pelo seu acréscimo de misericórdia constante na nossa vida, por não desistir da gente, por manter-se ali firme, ajudando-nos a evoluir. Então, por isso também, muito obrigado. Gostaríamos ainda, Mestre, de pedir, nesse Evangelho, pedir que o Senhor se faça presente em nossa casa e que não por nosso merecimento, mas por esse acréscimo de misericórdia que citei, que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, pelo menos não nesses instantes do Evangelho, mas a fé que anima o coração de cada um de nós, o desejo de servir, o desejo de ser útil, a vontade de ser espírita, a vontade de ser cristão, que é a mesma coisa. Sendo assim, então, Mestre, sabedor da sua presença em meio a nós e gratos por isso, gratos também pela presença dos mentores, não só os que nos acompanham, mas os demais que aqui também estão, damos por iniciado o nosso Evangelho no lar e que assim seja. É isso, vamos lá. Na experiência diária. No livro Segue-me sempre tem uma passagem do Novo Testamento e a gente sempre comenta sobre ela. Hoje é uma frase de Jesus
que está em João capítulo 15, versículo 17, que diz: Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Essa frase saiu numa conversa que Jesus estava tendo com os apóstolos, quando ele faz uma distinção dos apóstolos dos demais. Ele diz: olha, vocês são meus amigos, vocês não são mais meus alunos apenas, meus discípulos, vocês são apóstolos, vocês são aquelas pessoas que eu escolhi. Então, se vocês fossem do mundo, o mundo respeitaria vocês. Se vocês fossem populares no mundo, se vocês fizessem as coisas erradas que os outros fazem também, se vocês se comportassem como as pessoas se comportam, como se não existisse amanhã, como se não existisse a infinitude da nossa vida, né, que é algo extremamente importante. Eu dizia numa palestra que eu fiz ontem sobre o fato de que depois que nós fomos criados, não teremos mais fim. E essa situação da questão 83 de O Livro dos Espíritos, da infinitude do Espírito, nos coloca um grande norte, nos norteia, nos colocando exatamente nessa situação. Olha, não termina, a vida não termina quando o meu corpo morre. O meu corpo morre foi só um estágio, uma roupa que eu usei durante um tempo e que não me serve mais e que eu vou usar outra em breve. E que essa outra terá as marcas e terá as consequências daquilo que eu fiz com essa roupa aqui, enquanto eu vestia essa roupa aqui. Então o sofrimento ele depende única e exclusivamente de mim para existir ou não, que Deus não pune, né? Não há essa possibilidade. Então nós estamos numa situação extremamente simples de entender que somos infinitos e que por isso precisamos entender que o Espiritismo é a chave para a nossa felicidade. Os apóstolos meio que não entendiam isso a princípio, mas foi nessa conversa que Jesus os distinguiu dos discípulos comuns, dos seguidores comuns, dos servos, enfim, daqueles que estudam e que seguem. Foi assim, né, que Jesus falou: me siga-me, né? E ele disse para os apóstolos: a partir de agora vocês já não são mais meus discípulos, vocês são apóstolos, né? Vocês vão ver coisas que os outros não vão ver, enfim, mas eu vos mando que vos ameis uns aos outros. E esse convite é para todos nós. Todos nós. Eu sei que é difícil, tem muita gente que a gente não quer amar de jeito nenhum. Mas vamos entender o amar os vossos inimigos, que é fazer o bem a quem nos odeia, e orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Isso já é amar os inimigos. Então não está difícil. Seleciona. Esse aqui eu não gosto de jeito nenhum. Por mim que morresse, mas eu estou aprendendo com Jesus que eu não posso fazer isso. Eu tenho que amar os inimigos. Então vou fazer uma oração para ele. Excelente. Esse é o cristão agindo. É isso. É isso. Temos que nos amar uns aos outros. Aqueles que a gente consegue amar incondicionalmente, ótimo. Aquele que a gente só ama mais ou menos, vamos melhorando isso. E aqueles que a gente tem vontade de jogar de um prédio ou que caia um piano na cabeça dele, então a gente entende que é inimigo. Entendendo que é inimigo, eu vou fazer o bem para ele e orações. Que é isso que é amar os inimigos. Então tem que amar as pessoas, não tem jeito. Jesus mandou: isso vos mando. Ameis uns aos outros. É uma ordem do homem, aí não tem o que fazer. Não discutam comigo, discutam com ele. Sem compaixão, o amor, diz Emmanuel, porque o livro é escrito por Emmanuel através de Chico Xavier. Sem compaixão, o amor não entraria em parte alguma a fim de cumprir a divina missão que a sabedoria da vida lhe atribui. É necessário, entretanto, que a compaixão se desloque do ambiente dos que sofrem para atingir também o círculo dos que fazem o sofrimento. Aquilo que eu dizia agora há pouco do inimigo. Compadecer-te-ás, você se compadecerá dos que se afligem sob a aguante da penúria. Todavia, pedirás igualmente a Deus, ilumine quantos se apaixonaram pelo supérfluo, esquecendo os que carecem do necessário. Então é claro que a gente vai ficar compadecido daqueles que estão na miséria absoluta, naquele sofrimento, naquela penúria, naquela dificuldade,
Claro que nós vamos nos apiedar disso, isso é importante. Aí Jesus pede que a gente faça oração também por aqueles que desviaram o dinheiro que não chegou até aquelas pessoas mais pobres, para os corruptos, para os avarentos, para aqueles especuladores que só amontoam bilhões de reais, dólares, enfim, sem produzir absolutamente nada e um monte de gente passando fome. Então, a gente tem que se compadecer de quem está na penúria, mas também temos que orar por aqueles que estão se apaixonando pelo supérfluo. Não é fácil? Não, mas é necessário que a gente faça. É um exercício importante. Estenderá socorredor as mãos aos que tombam sob os golpes da delinquência. No entanto, solicitarás a misericórdia dos céus a benefício dos que promovem o crime, desconhecendo quanto lhes custará em aflições e lágrimas a noite da reparação a que se largaram desprevenidos. Então vamos lá. Alguém foi assaltado. A gente se compadece, fica com dó, enfim, a gente socorre essa pessoa, ajuda essa pessoa. Tem que orar também pelo bandido. Pois é. Agora, como fazer isso? Se obrigando a fazer isso. Ninguém dorme Fábio Pereira num dia e acorda Chico Xavier no outro. Não é possível isso. A natureza não dá saltos, então nós temos que nos obrigar a fazer o certo, mesmo que não seja de coração, até que seja de coração. Não é fácil. Quantos de nós, ao ver um vídeo de um bandido se dando mal, a gente gosta? A gente fala, bem feito. Parece que a gente se sente vingado, sei lá, é uma sensação estranha que muitos de nós, às vezes vendo um vídeo daquele karma instantâneo, sujeito que faz uma bobagem aqui e é atropelado ali, sabe, essas coisas, a gente fala, bem feito. Precisamos lutar contra isso, porque nós somos cristãos. Nós precisamos nos amar. E aquele sujeito que praticou o mal, que eu vou rotulá-lo como meu inimigo, eu sei o que eu tenho que fazer o bem e orar por ele, não é? Então, vamos orar, pelo menos orar. Não vai ser de coração, então nós vamos falar para Jesus assim, Jesus, essa oração aqui é para aquele maledeto que eu gostaria que morresse, que é um bandido salafrário. O Senhor vê, esse é o sentimento que eu tenho aqui no coração. Mas eu estou aprendendo com o Senhor que eu preciso amar. O Senhor não me ajuda a conseguir fazer a oração? Esse Pai Nosso é para ele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que céu? Você acha que um bandido daquele vai entrar no céu? Desculpa, Jesus. Vamos de novo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Porque bandido bom? Desculpa, Jesus. Vamos lá de novo. Pai nosso que estás no céu, até conseguir. É um exercício. Ser cristão eu tenho que exercitar. E o Espiritismo me dá técnicas para isso. É o que nós estamos aprendendo hoje. Auxiliarás os espoliados que se viram desvalidos pela agressão moral de que foram vítimas. Contudo, exorarás o amparo do Senhor para quantos lhes armaram as ciladas de angústia, ignorando que articulam armadilhas de expiação contra si próprios. Ai, ai, quantos que foram enganados, quantos que foram maltratados, quantos que sofrem enganos terríveis, que foram tapeados, que caíram em golpes. E a gente se apieda deles, socorre, auxilia. Tem que fazer oração também por aqueles que foram os causadores desse mal. Porque aqueles que nós estamos vendo como vítimas hoje, fizeram isso no passado e estão colhendo agora. E esses que fizeram a maldade agora estão plantando para colher depois. Como nós somos cristãos, nós vamos orar para que se arrependam o mais rapidamente possível, possam corrigir o erro, etc, etc.
Não é fácil ser cristão, mas tem que treinar. Não é só, né, fazer parte de uma religião, a gente tem que se modificar. Enxugarás o pranto de todos os que choram sob a aprovação de todas as procedências, mas não te esquecerás de orar em auxílio dos que estabelecem o desequilíbrio dos outros. Porquanto eles todos acabarão reconhecendo que unicamente acumularam perturbação e conflito em desfavor deles mesmos. Seja qual for a provação que alguém esteja passando, sofrimento, desde uma unha encravada até um mal gigantesco que lhes aconteceu, o sofrimento é o mesmo para a pessoa, é o mesmo. Fábio, não é, é. Se a pessoa está sofrendo e chorando por aquela situação, é ruim para ela. Eu tenho que respeitar e auxiliar. E não ficar com raiva de quem causou aquela aprovação para a pessoa. É difícil, porque a gente toma as dores, né? Principalmente se é um parente próximo nosso. Aí a gente fica furioso com quem fez o mal e a gente precisa treinar, fazer oração por essas pessoas. E perceba, aquele exemplo bobinho que eu dei agora há pouco, simplesinho que eu dei agora há pouco, na hora de fazer a oração, é desse jeito mesmo, porque Jesus conhece você, conhece a mim, conhece a todos nós mais do que a nós mesmos. Então não adianta chegar para ele e falar assim: Senhor Jesus, oro pelo meu inimigo, porque ele precisa da sua oração. Seja sincero, fala com ele, fala: Jesus, não está fácil. O que eu queria mesmo era arrebentar a cara dele de soco. Esse é o meu desejo. O senhor está vendo aqui dentro. Eu estou até exaltado, estou falando grosseiramente com o senhor, mas não é nada com o senhor, não. O senhor entende, né? Eu estou falando assim porque eu queria mesmo era pegar a cara dele e bater até ele parar de se mexer. Mas eu tenho que ser cristão. Me ajuda, por favor, me ajuda a fazer uma oração por ele. Isso a pessoa mais agressiva. A pessoa menos agressiva: Senhor, gostaria muito que Deus fizesse justiça e que ele pagasse que um raio fulminante caía na cabeça dele. Mas tenho que fazer oração. Pessoa menos ainda: Nossa, Senhor, fiquei todo magoado com o que a pessoa fez. Olha, me feriu o coração, fiquei chateado, viu? Né? Tô até com uma certa raiva dessa pessoa. Mas o Senhor falou que a gente tem que amar, né? Então me ajuda a fazer essa oração que chega até Ele, por favor. Ó, Senhor, não foi comigo. Não foi comigo, então tanto faz como tanto fez. Cada um que se ajeite com seus lados. Um plantou, o outro colheu, não tem nada a ver com isso. Mas o Senhor falou que a gente tem que amar, né? Então, se der para o Senhor dar uma forcinha aí, vou fazer uma oração para. Nem sei quem é, viu? Fazer oração porque o Senhor falou que tem que fazer. Então, se o Senhor puder me ajudar aí, não importa qual a sensação que você está tendo naquele momento. E tantas outras, né? Cada individualidade é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. Faça a oração. Obrigue-se a ser cristão. Até ser cristão naturalmente. É assim. É assim. Em qualquer circunstância difícil, compadece-te e serve sempre, recordando que todos somos espíritos eternos que colheremos inevitavelmente os resultados de nossas próprias obras e de que apenas o bem dissolve o mal, tanto quanto a treva tão só se extingue ante as bênçãos da luz. Então, em qualquer circunstância difícil que nós presenciemos, aquele que a gente se apieda mais fácil, que é o mais fraco ao nosso ver, né, que a gente entende como mais fraco, que é a vítima, socorramos, auxiliemos, enfim, façamos o que devemos fazer. E os algozes, aqueles que foram os causadores daquela situação, que eu faça uma oração, me obrigando a ser cristão. É a única forma de ser cristão de fato. É a única forma.
A única forma de eu ser cristão de fato é treinando ser cristão. Treinando ser cristão. Como é que eu treino? Forçando-me a ser como eu quero ser. Repito, ninguém dorme Fábio Pereira num dia e acorda Chico Xavier no outro. Uma pena, né? Gostaria muito, durmo hoje, amanhã sou tão bom quanto Chico Xavier. Né? Seria extraordinário. Não, para chegar lá, vou ter que treinar, vou ter que exercitar ser cristão. No capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o capítulo é Dai gratuitamente, o item que nós estamos, que fala sobre, por exemplo, os vendilhões do templo, os mercadores que foram expulsos do templo, tem um item chamado mediunidade gratuita. E no item 10, que foi o que caiu hoje, Kardec diz o seguinte: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, feitos, muita vez, à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preços. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Precisamos orar por esses médiuns que vendem a sua mediunidade, que querem ser famosos, que querem enriquecer às custas do que veem, do que sentem, do que pressentem, premonizam. Temos que ter pena daqueles que utilizam a mediunidade curadora para abusar das pessoas, para violentá-las, para enriquecer, para virar coronel jagunço. Vocês sabem de quem eu estou falando. Temos que orar por aqueles médiuns que vendem milhares de livros e constroem mansões, constroem templos suntuosos para exaltar a própria mediunidade, a própria situação, porque estão plantando angústias terríveis para o futuro. Precisamos orar por essas pessoas. E precisamos nos precaver de sermos pagos de qualquer forma pela nossa mediunidade. Nós não somos só pagos com dinheiro, somos pagos com reconhecimento, somos pagos com gratidão disfarçada, né? Não é uma gratidão, ela parece ser gratidão, mas é um devotamento, uma admiração. Precisamos evitar isso ao máximo, mostrando que nós não somos especiais e que foram os espíritos que fizeram e que poderiam fazer por qualquer outra pessoa, que fizeram por mim porque eu que estava mais próximo, enfim. A busca da humildade, mesmo que ela seja forçada a princípio, é algo que todo médium deve fazer, todo espírita deve fazer. Fábio, mas eu não sou humilde naturalmente. Ninguém é humilde naturalmente até que se obrigue a ser humilde a ponto de ser, até que seja natural. Aquilo que a gente falou até agora há pouco, é o treino. Como que eu quero ser?
Eu sou médium, eu adoro que as pessoas falam assim, nossa, quantos obsessores foram resgatados por você, e nossa, que mensagem linda que você trouxe. Não, não fui eu, foram os espíritos, eu só escrevi, eu só falei. Mesmo que você esteja sentindo uma coisa agradável no peito, você fala assim, nossa, eu sou fera. Olha, se não fosse eu, esse obsessor não tinha sido resgatado nunca. A pessoa que está sendo obsidiada, o fulano que está sendo obsidiado, devia dar graças a Deus que eu estava aqui fazendo a ponte para o Espírito se manifestar, porque senão estava sofrendo até agora. Você pode até pensar assim, mas luta contra isso. Luta contra isso. Porque é assim que a gente vence, lutando contra. Então descobre uma deficiência e luta contra ela. É isso que diz no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Sede Perfeitos. Aquela frase que eu uso quase todo o Evangelho, se não todo o Evangelho que a gente faz. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar as más inclinações. A luta diária para não tornar a fazer aquilo. Porque não é porque eu descobri um equívoco em mim, um jeito que eu ajo errado em mim, que por eu ter descoberto acabou. Nossa, que bom, parei de fazer. Naquele momento você parou de fazer. Mas vai vir o desejo de fazer, vai vir o automatismo do erro constante que nós cometemos há muitos séculos, e eu vou fazer de novo. Ou vou lutar contra para não fazer. É isso que é ser espírita. Às vezes a gente vai em casas espíritas fazer palestras, enfim, e conhece pessoas, e aí a gente comenta, né? Nossa, você é espírita há quanto tempo? Ah, estou tentando ser espírita há 30 anos. Como tentando ser espírita? Não existe tentar ser espírita. Existe ser espírita. E aí Kardec diz, reconhece-se, eu vou reconhecer o verdadeiro espírita quando ele fizer a sua transformação moral e lutar contra as más imperfeições. É isso, não é ser perfeito. Então todos nós somos espíritas. Você luta contra alguma má inclinação sua, tem um monte de coisa que você não faz mais, que você fazia antes de frequentar o centro, ótimo, você é espírita. Olha que maravilha, você é espírita. Então, seja lá qual for, você é médium e fica todo orgulhoso toda vez que acontece uma cura por seu intermédio, ou fica orgulhoso porque deu passe e alguém que não estava bem veio falar com você, nossa, estava com uma dor de cabeça, tomei o passe com você e estou bem. A gente fica vaidoso com isso, fica orgulhoso, fica satisfeito. Descobriu que isso é errado, luta contra. Alguém vai chegar e vai falar para você assim, nossa, obrigado, viu? Você tem mãos mágicas, mãos de ouro. Tomei o passe com você, nossa, tirou um peso de cima de mim. Você viu como Jesus é maravilhoso? Eu fui só um instrumento. Mesmo que por dentro você ainda esteja satisfeito, falando assim, mais um que eu ajudei. Ó, não esquece aí, anota aí em cima, hein? Que eu ajudei mais um aqui. Mesmo que isso esteja dentro de você, lute. E fale para a pessoa, agradeça a Jesus, foi Ele que fez, eu fui só um instrumento. Ah, Fábio, mas eu falei isso de um jeito tão soberbo que eu gostei mais de falar assim, porque aí a pessoa fala, nossa, você está sendo humilde, nossa, além de tudo é humilde, e isso foi mais gostoso, eu vou falar mais assim. Vai lutando contra. Na próxima vez que for falar, tenta ser um pouco mais humilde. E assim vai, é lutando contra as más inclinações que a gente vai melhorando. É assim que funciona. Por isso o conhece-te a ti mesmo, atribuído a Sócrates, ele que divulgou mais essa frase, e está no Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho responde a uma pergunta, qual é o meio mais eficiente de evoluir nessa vida? E a resposta é, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. É isso que é importante, eu preciso saber o que se passa comigo. Eu preciso saber o que se passa comigo, onde estão as minhas deficiências. Eu não preciso falar para ninguém, eu só tenho que saber onde estão as minhas deficiências. E aí eu luto contra elas, sem ninguém saber também.
É isso. Ah, Fábio, eu dou palestras. E eu gosto sempre de terminar minhas palestras com uma poesia, ou com uma oração bonita, ou com alguma coisa que é o que marca e as pessoas se lembram. Olha, a palestra ela tem que fazer com que a pessoa pense nela, na sua vida, para tentar modificar-se. Qualquer palestra, não estou falando só de palestra espírita, né? Sempre quando eu falo com alguém, que eu falo para pessoas, eu preciso fazer o conteúdo ser extremamente interessante para que as pessoas perguntem a si próprias sobre isso, sobre si, busquem nelas essa situação, esse entendimento, e não necessariamente fazer com que as pessoas me endeusem, me admirem, me achem extraordinário, que não deixa de ser importante. Mas se a sua palestra ela é inspirada por espíritos superiores, por que você vai ficar com os louros dessa palestra? Percebe? Se é um esforço seu, não é espírita o negócio, é um esforço seu, como diz aí no Evangelho, um esforço seu, você estudou, gastou, investiu em você e tal, é justo você cobrar. Agora, se é algo que vem do plano espiritual, não cobre. Nem gratidão, nem reconhecimento, nem olhar de admiração. Lutemos contra isso. Lutemos contra isso. É isso. Vamos fluidificar a água? Nós não, né? Os benfeitores espirituais, a gente já, evidentemente, que já fluidificaram a água, por isso que a gente vai fazer a oração final com o nosso pedido final, para, enfim, a água estar definitivamente destinada a quem a gente gostaria que recebesse. Tá bom? Então vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez. Precisa destampar? Não. Precisa abrir a garrafa? Não. Precisa esticar a mão? Não, também não precisa. Porque vai sair do meu perispírito e vai para lá. Mas se eu prefiro canalizar assim, entender e fazer a minha mente trabalhar assim, vai ser mais eficiente, faça, vai. Qual o problema? Né? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, espíritos amigos, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso querido amigo seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Nos colocamos como instrumento, Senhor Jesus, nesse momento, para a fluidificação da água, já com o coração cheio de agradecimento pela oportunidade que o Senhor nos deu de aprender mais um pouquinho da sua doutrina, aprender mais um pouquinho das técnicas para sermos cristãos. Obrigado pela paciência, já faz 2000 anos que o Senhor está aí, né? Insistindo, nós vamos chegar lá, se Deus quiser. E o Senhor teve paciência conosco. E assim, então, mestre, gostaríamos de pedir mais um acréscimozinho da sua misericórdia, do Senhor não olhar as nossas imperfeições e nos utilizar como instrumentos para a fluidificação da água. A água essa que gostaríamos que fosse bálsamo e cura perispiritual e física para essas pessoas que cada um de nós vai pensar agora nesse momento. É isso, Senhor. Pedimos isso de coração e sabemos, não por merecimento, mas por acréscimo de misericórdia, que o Senhor nos atenderá. Muito, 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 muito obrigado pela visita, inclusive, não só do Senhor, mas de todos os mentores, todos que aqui estiveram.
Com a sua autorização e permissão, então, encerramos o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. É isso, meus amores. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um Evangelho no Lar, mais uma gota de Espiritismo, gota do Evangelho no Lar, visita de Jesus à nossa casa. Beijo para você que fica. Tchau.